Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus por esta manhã, por estarmos na presença de Jesus, sabendo que hoje é um dia importante, visto que algumas pessoas vão estar descendo as águas, né? Eu falei outro dia lá na célula que domingo a irmã ia morrer e ela ficou apavorada. Aleluia. A Cleane, e eu falei, fica tranquila, minha irmã, você já morre e ressuscita na hora. Aleluia. Abra sua palavra comigo, livro do profeta Isaías. Deus, nesta noite passada, colocou uma palavra no meu coração. E eu fiz alguns rascunhos aqui, eu acredito que nós vamos entender algumas coisas. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 3. O texto diz assim: ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Amém? Eu estava pensando um pouco sobre esse evento. Surgiu algumas perguntas e, como estudante da Bíblia, eu sempre procuro respostas nela, visto que a Bíblia, ela tem respostas para todas as nossas perguntas. E uma das perguntas foi: para que o batismo? Por que o batismo? Qual a origem do batismo? Por que nós usamos esta prática do batismo? E aí, pensando nisso, eu comecei a avaliar um pouquinho a situação. Percebi que Jesus, quando estava lá no poço de Jacó, conversando com uma mulher, a mulher samaritana, e Jesus deixou claro a ela que o Messias vinha dos judeus. Sendo ele integrante do judaísmo, para que alguém pudesse fazer parte do judaísmo, precisava da circuncisão. Jesus não adotou a circuncisão. Jesus, mesmo sendo judeu, mesmo nascido debaixo de lei, ele não implantou ou não deu sequência a essa prática no cristianismo. E eu perguntando o porquê disso também, fui às Escrituras e pude entender que a prática da circuncisão, ela era feita quando uma criança nascia. Após 8 dias, deveria ali fazer a circuncisão. Todo judeu, para viver o judaísmo, precisa ser circuncidado. E pensando nisso, eu disse, poxa, então essa prática seria a mesma que o batismo de crianças. Pude entender que esse ato de circuncisão não era um ato racional, um ato feito por alguém, e sim os seus pais que consagravam ao Senhor. Então era uma atitude do pai, da família, e não da pessoa em si. Pensando nisso, eu disse, Jesus, mas então, da onde veio o batismo? Por que o Senhor adotou o batismo? E quando nós olhamos para a antiga aliança, a lei, o judaísmo, nós vemos que no judaísmo não tem batismo, no judaísmo tem circuncisão. Quando olhamos para a nova aliança, que é o tempo da graça em que nós vivemos, vemos que Jesus adotou essa prática do batismo. Mas da onde surgiu? Como começou? Para falar sobre o batismo, eu preciso ir às Escrituras, em especial lá em Gálatas, capítulo de número 4,
verso de número 4 e 5, aonde o apóstolo Paulo disse: todavia, quando ele chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. O apóstolo Paulo diz algo interessante: quando chegou à plenitude dos tempos, isso é, um momento em que foi programado nos céus. Eclesiastes capítulo 3 diz que nada acontece sem um propósito, e todo propósito debaixo dos céus tem um tempo determinado por Deus. Chegando esse tempo, o texto diz que Deus enviou o seu filho. E o interessante é que, para que o Messias se manifestasse, era preciso cumprir pelo menos duas profecias. Quantas? Vocês estão aí? A primeira profecia foi de Isaías, a qual profetizou 750 anos antes de Jesus. O profeta Isaías trouxe uma palavra profética, a qual fizemos leitura. Antes que viesse a manifestação do Messias, alguém prepararia o caminho para ele. Então não tem como eu falar do Messias e da prática do batismo sem antes ir para o precursor de Jesus, aquele que antecedeu a Jesus, aquele que veio antes de Jesus, aquele a qual o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, encerrou-se ali o ministério profético. Houve um período de silêncio na história bíblica de 430 anos, aonde Deus não se levanta para falar mais nada na terra. Depois desse período, então Deus começa a trabalhar, começa a se manifestar, começa a preparar o advento, isso é, a hora em que o Messias ia se manifestar. Quando pegamos profeta Malaquias, capítulo de número 4, verso de número 5, olha o que ele diz: vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Verso 6, ele fará que o coração dos pais volte para os filhos, e o coração dos filhos volte para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E aí ele fecha a sua palavra profética. Então o profeta Malaquias também profetizou, falando desse precursor. Isaías disse que ele prepararia o caminho. O profeta Malaquias disse que Deus enviaria Elias para preparar o caminho. Então, se nós isolarmos essas duas profecias, pode ser que alguém tenha um pouco de dificuldade de compreender, e assim foram com os judeus, quando acreditavam que Elias se manifestaria de uma forma visível e pessoal. O interessante é que essa profecia se cumpre na íntegra. Se você abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 1, verso 17, diz o texto: e será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, e fará o coração dos pais voltar para os filhos, e levará rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Então Deus, para que o Messias, para que Jesus se manifestasse à terra, Ele fez cumprir essas duas palavras na vida desse precursor. O interessante é que os pais deste homem, Zacarias era o nome de seu pai, Isabel era o nome de sua mãe, eles eram levitas, eles eram da descendência de Davi. O texto bíblico diz que eles já estavam avançados em idade, isso é, eles já estavam na terceira, na quarta idade. O texto diz que ele era sacerdote no templo. O texto diz que ela era estéril, ela não podia gerar.
O texto diz que aquela esterilidade dela era algo que trazia sobre si vergonha, porque uma mulher naquela época que não podia gerar um filho, ela tida como alguém que não alcançou de Deus a bênção. O texto diz que em determinado dia está Zacarias, a qual no seu ofício dentro do templo, oferecendo incenso a Deus, Deus manda um anjo descer à terra. O texto diz que Deus vai até Zacarias e diz: Zacarias, ouvi a tua oração. Isso mostra que ele pedia a Deus um filho. O texto diz que Deus, através daquele anjo, diz para ele: olha, Isabel, sua mulher, mesmo sendo avançada a idade, ela vai gerar um filho. Aquilo para ele foi espantoso. Você já fez alguma oração sem acreditar nela? E de repente acontece, você leva um espanto. Você já pediu a Deus algo que aos seus olhos eram impossíveis e de repente as coisas começam a acontecer? O texto diz que quando ele ouvia aquele anjo dizer, o seu coração se fechou, não teve fé o suficiente para acreditar. E o anjo olha para ele e diz: ei, porque ele diz: como é que isso vai acontecer? O anjo diz: ei, eu sou Gabriel, eu sou aquele que assiste diante de Deus. Eu vim para cá com uma palavra profética, com 100% de certeza que isso vai acontecer. E já que você não teve fé suficiente para acreditar nisso, eu precisarei tirar a sua voz. Zacarias fica mudo. A história diz que ele ensurdece também. Demora um pouco, tinha muita gente esperando lá fora o acontecimento daquilo. Quando se demorava do sacerdote sair, eles acreditavam que poderia ter tido algum problema, Deus poderia ter matado ali. Agora, quando Zacarias sai, as pessoas vão falar com ele, e ele não consegue responder, não consegue falar, apenas em gesto diz que teve a visita de um ser espiritual. O texto diz que terminando ali os dias do seu ofício no templo, ele volta para casa. Isabel fica grávida. Aquela senhora de idade, que era estéril e não podia ter filhos, engravida. Porque o anjo disse que ela ficaria grávida. Deus, quando tem propósito, faz as coisas certinhas. O texto diz que Gabriel deu até o nome para aquele menino. E aí a Bíblia diz que durante 5 meses de gravidez, Isabel não sai de sua casa, só fica ali. No 6º mês da sua gravidez, Gabriel desce de novo. Só que agora não vai à casa de Isabel, vai à casa de uma prima dela, chamada Maria. Quando chega na casa de Maria, o anjo dá uma palavra a ela, dizendo: ei, tu vais gerar uma criança. E ela diz: é impossível, porque eu estou noiva, mas não conheço nenhum varão. E o anjo diz para ele: ei, tu vai gerar do Espírito Santo. Para que você acredita nisso, sua prima Isabel, mesmo na velhice, mesmo sendo estéril, está grávida de 6 meses. O texto diz que quando termina aquilo ali, Maria vai até a casa de Isabel, porque Deus havia falado, o anjo havia falado para ela, para Isabel, que o menino ia ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre dela, que aquele menino ia fazer coisas extraordinárias. E o texto diz que quando Maria chega na casa de Isabel, e quando ela diz Shalom Adonai, que é o cumprimento de um judeu, a Bíblia diz que o menino que estava no ventre de Isabel é cheio do Espírito Santo e começa a se alegrar no seu ventre. E Isabel também recebe a presença de Deus e ministra uma palavra profética sobre a vida de Maria. Passou o tempo da gestação, agora nasce um menino.
E a Bíblia diz que os parentes vão até o nascimento dele. E quando chega, como de costume, toda criança judia recebia o nome de pai, ou se não um evento que acontecesse na sua vida. E eles começaram a dizer: não, o nome do menino será Zacarias. E chega para Isabel: Isabel, como é que vai ser o nome do menino? Ele disse: Zacarias. Ela disse: não, o nome do menino vai ser João. E aí chega para o pai e diz: e aí, resolve o impasse, como é que vai fazer? Ele pede uma plaquinha, escreve na plaquinha dizendo: o nome dele será João. E quando ele escreve isso, a Bíblia diz que destrava a sua língua, e ele volta a falar novamente, e ele é cheio de Deus. Ele começa a jubilar no Senhor. Ele começa a ministrar uma palavra profética sobre a vida daquela criança, dizendo que ela revolucionaria a sua geração. Aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado, aquilo que o profeta Malaquias tinha falado. Deus usa o pai dele, Zacarias, para ministrar com ele, ou sobre ele, todas essas coisas. A Bíblia diz que esse menino começa a crescer e ele vai para o deserto. E o texto diz que ele resolve andar diferente. Ele não se vestia como qualquer outro judeu. Ele se vestia de peles de camelo. Ele comia apenas gafanhoto e mel silvestre. No deserto ele encontra, diz a história, os essênios. Os essênios, eles são voltados para a filantropia, para ajudar pessoas, sem receber nada em troca. O texto bíblico diz que ele passa no deserto mais ou menos 30 anos. É aí que ele conhece Jesus. Jesus, antes de ser manifesto como Messias, não vivia, não tinha aquilo que ele teve após o batismo, quando o Espírito Santo entra sobre ele e toma a sua plenitude, começa a fazer sinais e prodígios. João, segundo a história, tinha um relacionamento com Jesus antes de Jesus se declarar como Messias. João aprendeu com Jesus o que era cuidar de gente. Jesus aprendeu com João. Jesus caminhou com João. Quando chegou nos 30 anos de João, Deus manda uma mensagem profética para ele, dizendo: agora você vai sair do deserto, você vai para o Jordão, você vai agora batizar pessoas. E Deus diz a ele: esse batismo é um testemunho de que eles estão arrependidos, que eles querem mudar de vida. É um testemunho público de que eles estão ouvindo a palavra. Então, quando olhamos para o ministério de João, que recebe o apelido de Batista, Batista não era o seu sobrenome, Batista era apenas um apelido que deram a ele pelo fato dele batizar. Posso até dizer com propriedade bíblica, o batismo é um legado de João Batista e não de Jesus. João obedece a voz profética e vai para o Jordão, deixa o sermão um pouquinho mais aguçado. Até então ele buscava pessoas, até então ele cuidava de pessoas, até então ele levava nos braços para o caminho do Senhor. Agora João começa a fazer diferente. Agora João pensa em resultados. E todo pastor sabe disso. Tem hora, e no começo da fé nós damos tiro para todo lado. Não importa o resultado, importa que façamos. A idade vai chegando, as forças já vão diminuindo, e aí a gente não quer mais dar tiro para todo lado. A gente quer resultados. Vai ter resultado? Vai, então vamos investir. Não vai ter resultado? Então deixa um pouco mais. João entrou nessa fase. João começou a mudar o discurso. Agora tem um monte de pessoas que apenas ouviam, mas não faziam nada. João ministra um sermão que até hoje dói as entranhas ao ouvi-lo. A Bíblia diz que João chega para aqueles homens que ouviam, mas não mudavam. Diziam para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento, porque o machado de Deus está posto à raiz da árvore. Se vocês não mudarem, Deus vai cortar vocês.
O texto diz que o sermão mais enérgico de João produz fruto, porque as pessoas vêm para o batismo, as pessoas vêm mostrar publicamente que querem mudar a sua vida. O texto diz que ali nesse ensejo de batizar, no meio deles chega Jesus. E Deus havia falado com João: João, eu vou te mostrar quem é o Messias. Em um determinado momento alguém chega para ele e diz: João, nós acreditamos que o Messias está para vir. Vemos o seu discurso, o seu compromisso com Deus. Vemos que você trabalha muito nisso, em anunciar as verdades do céu. És tu, porventura, o Messias? João diz: não, não sou eu. Na verdade, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Na verdade, eu cuido da parte humana, mas ele vai cuidar da parte espiritual. Na verdade, eu trabalho com o social, ajudando, mas ele será mais profundo, aleluia, porque ele conhece a alma, ele conhece o espírito, ele é aquele que vai mudar a nossa geração. Quando Jesus chega para batizar, ele vem, Jesus algo diferente, diz: não, eu não posso te batizar, é tu que tem que me batizar. E Jesus diz para ele: faz isso. Por ora é assim que tem que acontecer. Talvez nem Jesus sabia que a história dele mudaria, porque até então Jesus havia se despido, tirado da sua glória. Onipotência, presença e ciência Jesus não tinha. Jesus abriu mão, se fez carne. Dentro da limitação humana, ele não se manifestava como Deus. Ele não tinha os atributos divinos, porque ele abriu mão para se tornar humano. Mesmo sendo Deus, não tinha o poder que Deus tinha. E o texto diz que João vai às águas e batiza Jesus. E quando ele levanta Jesus, o céu se abre. Desce do céu o Espírito Santo em forma de uma pomba. Não quer dizer que que o Espírito Santo é uma pomba. Apenas João descreveu aquilo que parecia ser. Desce sobre Jesus, se apodera dele. Jesus agora tem toda a sua vida mudada. Agora ele não olha mais com os olhos humanos. Agora ele recebe do Espírito Santo a plenitude. Agora ele consegue ouvir coisas que até então não ouvia. Agora ele consegue ver coisas que até então não via. Agora ele consegue fazer coisas que até então não fazia. Foi ali que os dois se dividiram. Foi ali que Jesus saiu do meio dos discípulos de João. No outro dia pela manhã, João estava ainda estarrecido, porque quando ele se levanta, ele vê descendo o Espírito Santo e ouve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Aquilo impacta a vida de João. No outro dia pela manhã, João estava lá próximo de Jordão. Jesus passa. Quando Jesus passa, ele aponta para os seus discípulos dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então os pecados não eram tirados. Até então os pecados eram cobertos, aplacado a ira, apenas oferecia sacrifício para que Deus não matasse alguém. Mas agora o Messias se manifesta. Agora não é aplacar a ira, agora é trazer para perto de Deus. Agora é ser filho de Deus. Agora é ter comunhão com Deus. Agora é ouvir Deus. Agora é sentir Deus. Agora é caminhar com Deus. As coisas mudaram após o batismo. Depois daquela manhã, Jesus vai para o deserto. E João continua o curso do seu ministério. Jesus passa 40 dias no deserto. Quando João vê que Jesus muda de nível, ele diz: eu vou mudar também. E ele resolve sair do Jordão e ir lá para o palácio. E ele vai até o Herodes, a família de Herodes, Antipas. Antipas olhou para a mulher do irmão
se apaixonou por ela, pegou a sua esposa, prendeu ela num palácio, tomou a esposa da irmã do seu irmão, a esposa do seu meio-irmão, Herodias, se casou com ela. Isso foi uma afronta para Israel. Quando ele vai levantar a cidade, o texto diz que a história diz que ele levanta Tiberíades, que era a cidade onde que os judeus estavam, levanta ela em cima de um cemitério, que era uma afronta para os judeus. Agora ele se casando com a sua cunhada, João resolve afrontá-lo. E João chega até ele e fala que aquilo é vergonhoso, que ele precisava mudar. A Bíblia deixa claro que o problema não foi ele, Herodes Antipas, foi Herodias, a esposa dele. Ela começa a pressionar o marido para prender João, e João é preso, porque se João levantasse um motim, o imperador tiraria ele do trono. O seu pai, que era Herodes, que era quem governava a Judeia toda, quando morreu, ele assume achando que ia ser o rei, acabou não recebendo o reino, apenas uma terça parte dele, sendo apenas o tetrarca ali da Galileia. O texto bíblico diz que para que não houvesse motim, ele aprisiona João em um dos seus palácios, que para chegar lá era complicado, era 65 quilômetros de Tiberíades e 160 de Jerusalém, tinha que passar pelo Mar Morto, e para ir lá era muito complicado. João agora está preso. Jesus volta dos 40 dias, Jesus começa a pregar e a ensinar. Jesus começa a ensinar que deve amar os inimigos. João fica confuso, porque na lei de Israel diz que nós não precisamos amar os inimigos. Dizem que nós temos que pedir a Deus para fazer vingança por nós. Agora o discurso de Jesus é pacífico. A mensagem profética vinda para João dizia que o Messias ia libertar Israel, mas Jesus não se comporta como um libertador. Jesus se comporta como alguém que é senhor de um reino, mas o reino não era ali. João fica confuso, começa a questionar se ele era o Messias mesmo ou não. Então ele chama um dos seus discípulos e manda perguntar a Jesus se ele é o Messias ou se temos que esperar outro. O texto diz que quando chega Jesus, Jesus responde para eles, dizem: volta lá e fala para João, os cegos ouvem, os cegos veem. Aí, pastor, foi mal. Os surdos ouvem, aos pobres é anunciado o reino dos céus. Quando eu li isso, eu disse: o cara enrolou e não falou nada. Quando chega a mensagem para João, João entendia isso. Sabe o que Jesus diz para ele? Eu estou dando sequência no seu ministério. Você não cuidava de pessoas, eu também cuido de pessoas, só que agora de um outro nível. Agora eu não trato apenas do estômago, agora eu não trato apenas da moradia, agora eu não trato apenas das vestes, agora eu dou cura, agora é libertação, agora o processo é interno e não mais externo. O texto diz que quando os discípulos saem dali, João se anima. Herodes vai visitar João, Herodes ouve João. João fica na esperança de Herodes libertá-lo e se arrepender, e aí a sua mensagem, o seu ministério ficaria mais amplo. Até que num dia Herodes resolve dar uma festa, se embriaga, fica bêbado. A sua enteada vai fazer uma dança erótica, acaba conquistando todo mundo lá, e o rei, na sua embriaguez, diz para ela: ei, pede o que tu queres e eu te darei até metade do meu reino. O texto bíblico diz que ela foi consultar a mãe. Quando vai consultar a mãe diz: peça a ele a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Agora chegam os lá no calabouço, João na esperança de ouvir o rei.
acaba perdendo a cabeça e morrendo. Depois que ele morreu, a notícia chega para Jesus, e Jesus dá testemunho de João. Jesus diz algo que me deixa crente. Jesus disse assim para aqueles que estavam ali: a quem vocês procuravam no deserto? Uma cana soprada pelo vento? Uma voz que clama? Um profeta? Sim, ele era profeta. Na verdade, ele era muito mais do que profeta. Na verdade, João, dos nascidos de mulher, ele foi o homem mais grande, ou maior que teve na terra. Porém, no reino, o menor no reino é maior do que ele, mas fora do reino ele é o maior que já existiu. Quando eu começo a observar isso, eu vejo Jesus pegando o legado de João e trazendo para o seu ministério. Agora Jesus implanta no cristianismo o batismo e dá uma ordem dizendo: vão, anunciem o evangelho, preguem, façam discípulos, mas batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu comecei essa ministração dizendo aonde surgiu o batismo. O batismo foi uma ordem dada por Deus a João. O legado do batismo está em João e não em Jesus. A ordem para se batizar está em João e não em Jesus. Jesus transfere isso para o cristianismo. Jesus pega aquilo que era uma opção, como um testemunho, e faz virar uma ordem, uma ordenância. Quem crer e batizar será salvo, mas quem não crer já está condenado. Batismo salva? Não. Batismo perdoa pecados? Não. Batismo me faz ser mais crente? Não. Batismo me dá superpoderes? Não. E se eu não batizar tendo a oportunidade, a minha salvação está comprometida, porque é um testemunho público. Nós estaremos aqui nessa manhã dizendo não só às pessoas que nos ouvem, mas uma tão grande nuvem de testemunhas, anjos, demônios, que estamos colocando uma aliança com Deus. Estamos fazendo parte dessa aliança. Estamos dizendo agora para o mundo físico e espiritual: nós vamos viver em Deus. Nós vamos caminhar com Deus. Agora nós somos noivas de Jesus. Não somos mais simpatizantes da fé. Não somos mais aquele que vai e vem, não. Tomamos uma decisão. Vamos caminhar pela palavra. Vamos andar com Cristo até o dia em que Ele vier nos buscar. Louvado seja Deus. Fica de